Conforme vimos nos vídeos do canal A Evolução dos Seres Vivos, de acordo com cientistas, houve uma grande explosão no espaço, o Big Bang, em que um átomo primordial se expandiu. Como resultado da explosão, uma esfera incandescente se resfriou, originando o universo. Em virtude dessa explosão, reações químicas foram se desencadeando, formando micro-organismos que evoluíram até chegar ao que conhecemos como homem. Um dos assuntos mais polêmicos da história, sem sombra de dúvidas, é a origem do mundo. Desde o início da civilização, o homem busca respostas para tal questionamento. Durante a Idade Média, a cada nova descoberta sobre a evolução, o cientista era condenado à fogueira, pela Inquisição, acusado de heresia. A Igreja proibia qualquer difusão sobre nossas origens, que não fosse a versão bíblica. E proibia o indivíduo de buscar conhecimento para tal indagação, aprisionando os livros e pesquisas referentes ao tema. Segundo a Bíblia, a criação do mundo foi um ato de Deus, foi Ele quem criou todas as coisas. Com suas palavras, Deus formou cada elemento do universo e deu vida a toda criatura. No início da criação, a terra não tinha forma, apenas havia trevas e água caótica e o Espírito de Deus se movia sobre ela. Então, em uma semana, Deus formou o mundo que conhecemos. Durante 6 dias foi criando o ar, a água, as árvores, animais e, por último, criou Adão, o homem. No 7º dia, descansou. Como Deus criou o mundo é narrado no capítulo 1 de Gênesis. Em cada dia, Deus criava novas coisas, até criar a humanidade. No primeiro dia da criação do mundo, Deus disse: haja luz, e a luz surgiu. A luz e a escuridão ficaram separadas e Deus chamou a parte do tempo com luz de dia e a parte do tempo na escuridão de noite. Foi assim que surgiu o primeiro dia. No segundo dia, Deus criou o céu, a atmosfera por cima da terra. O céu serviu para separar a água em estado líquido, sobre a superfície da terra, da água em estado gasoso. Surgiu assim o ciclo da água. No terceiro dia, Deus criou a terra seca. As águas cobriam toda a superfície da terra, por isso Deus ordenou que recuassem, deixando exposta uma parte da superfície. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. Foi assim que surgiram os continentes e as ilhas. No mesmo dia, Deus cobriu a terra com vegetação. Todo tipo de planta brotou da terra, de todas as espécies, cada planta com seus frutos, tinham a capacidade para reproduzir. No 4º dia, Deus criou os corpos celestes, para marcar a passagem do tempo dias, meses, anos. Ele encheu o céu e espaço com estrelas e criou uma estrela que, da terra, parecia maior, o sol para iluminar o dia. Deus também criou a lua, um pouco menor, para iluminar um pouco a noite. No 5º dia, Deus criou os animais aquáticos. Ele ordenou e as águas se encheram de peixes e outros animais aquáticos, grandes e pequenos. Deus também criou as aves, que colocou para viver na terra e voar no céu. Deus abençoou as aves e os animais aquáticos e ordenou que se reproduzissem, enchendo o mundo. No 6º dia, Deus criou os animais terrestres. Todo tipo de animal que vive na terra e não voa foi criado nesse dia, cada um com capacidade para reproduzir. Depois, Deus decidiu formar uma criatura especial, à sua imagem e semelhança, para dominar sobre todos os animais que tinha criado. Surgiram assim o homem e a mulher. Gênesis 1, 26 e 27. Deus abençoou o homem e a mulher e ordenou que se reproduzissem, enchendo e dominando a terra. Todos os animais terrestres, aquáticos e voadores ficaram debaixo de seu comando. Deus também deu as plantas como alimento à humanidade e a todos os animais. Foi assim que Deus concluiu a criação do mundo. No 7º dia, Deus descansou. Deus descansou no 7º dia porque tinha terminado seu trabalho de criação. Deus não descansou porque estava cansado. O descanso de Deus serve de exemplo para nós, que também devemos descansar um dia por semana. Ele estava satisfeito, porque tudo que tinha criado era bom. Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque era o dia de descanso. Quer seja literal, quer seja uma metáfora, a história da criação nos mostra que o mundo foi criado por Deus. A criação do mundo também nos mostra nosso valor como criaturas feitas à imagem de Deus e nosso papel de dominadores e protetores da terra. Deus tem prazer na sua criação e quer nos abençoar com descanso. Em quantos dias Deus criou o mundo?
Os cristãos têm várias teorias, entre as quais, 6 dias de 24 horas. Essa é a interpretação mais literal do relato de Gênesis. Quem apoia essa teoria aponta que os estudos científicos são muito especulativos que não podem ser comprovados categoricamente o que é verdade. Deus pode ter criado a Terra em 6 dias, mas com aparência de muito mais idade. Os dias da criação representam grandes épocas de tempo. Essa é a sugestão de quem tem alguma confiança nos estudos científicos sobre a criação do universo. Deus tem uma noção de tempo diferente da nossa e a palavra dia em hebraico pode ter vários significados, incluindo uma época de tempo indefinido. Deus pode ter usado os processos e as leis naturais para criar o mundo em 6 eras. O relato da criação é uma narrativa simbólica, não histórica. Essa é a visão de quem vê a história da criação mais como uma alegoria, não para ser levada ao pé da letra. O objetivo principal dessa história pode ser explicar algumas verdades fundamentais. Deus criou tudo e é o único Deus verdadeiro de uma forma que as pessoas compreendem, sem preocupação com rigor histórico ou científico. Ninguém sabe se alguma dessas teorias é certa, porque ninguém viu a criação do mundo. Todas têm alguns argumentos fortes e alguns argumentos fracos. Mas podemos ter a certeza de uma coisa: Deus tem poder para fazer o que quer. Deus pode ter criado o mundo em 7 dias, 7 milhões de anos ou até 7 segundos. Ele pode ter trabalhado mais ou menos lentamente. Ninguém sabe. Mas não importa o método. Mesmo com o conhecimento científico que temos hoje, temos de admitir que foi necessário haver muitos milagres para o mundo surgir. De uma forma ou de outra, Deus criou o mundo. Se acreditamos nisso, não negamos a Bíblia. O primeiro livro de Moisés, chamado Nísas. Capítulo 1. Deus cria esta terra e seu céu e todas as formas de vida em 6 dias. Descrevem-se os atos de criação de cada dia. Deus cria o homem, macho e fêmea, à sua própria imagem. Ao homem é dado domínio sobre todas as coisas e ele recebe mandamento de se multiplicar e de encher a terra. Cada dia, Deus criava algo novo e maravilhoso. Primeiro veio a luz, depois os céus e a terra, os mares e as plantas, os animais e as estrelas. E então, em um momento de pura inspiração, ele criou a humanidade. Nós somos a coroa da criação, feitos à imagem e semelhança do Criador. Somos dotados de inteligência, criatividade, amor e livre-arbítrio. Somos capazes de sonhar, de amar, de perdoar. Somos capazes de fazer o bem, de ajudar o próximo, de transformar o mundo ao nosso redor. Mas com grande poder, vem grande responsabilidade. Deus nos deu o dom da vida e nos confiou o cuidado da terra e de todas as suas criaturas. Ele nos deu a liberdade de escolher entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Ele nos deu a capacidade de amar incondicionalmente, de perdoar infinitamente, de sermos verdadeiramente felizes. Não desperdicemos esse presente divino. Não percamos de vista a nossa missão neste mundo. Sejamos luz onde houver trevas, sejamos amor onde houver ódio, sejamos esperança onde houver desespero. Sejamos a imagem viva do Criador, refletindo sua bondade, sua misericórdia, sua justiça. Cada dia é uma nova oportunidade de fazer a diferença, de deixar a nossa marca no mundo, de cumprir o propósito para o qual fomos criados. Cada dia é um presente de Deus, uma dádiva preciosa que não pode ser desperdiçada. Então, meus amigos, vamos viver cada dia com gratidão, com alegria, com propósito. Vamos honrar a nossa origem divina e sermos dignos da confiança que Deus depositou em nós. Vamos fazer deste mundo um lugar melhor para todos, um reflexo do amor e da bondade do nosso Criador. Obrigado.